Bom dia, pai. Bom dia também para você, aluno. Nós vamos para mais uma aula, mas antes de iniciar nossa aula, eu quero fazer uma breve oração com vocês. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, somos gratos a Ti pela vida, pela saúde. Obrigado pelas bênçãos derramadas sobre nossa vida e continue nos protegendo. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Turma, nós vamos iniciar então um capítulo novo, uma unidade nova. Vocês sabem que o livro de estudos amazônicos ele trabalha unidades e nessa unidade nós vamos ver vários capítulos, né? Na unidade passada, na unidade 1, nós vimos 5 capítulos. Então ela varia de 5, 4, tá certo? A unidade que nós vamos trabalhar é a unidade 2, que fala sobre as primeiras sociedades na Amazônia, capítulo 6, populações indígenas anteriores à conquista. Então esse é o nosso conteúdo, tá certo? E nós vamos dar início ao nosso estudo, tá bom? Nós vamos ver então aqui falar sobre as sociedades na Amazônia. Sobre as sociedades na Amazônia, nós temos então aqui algumas perguntas, né? Quando começa a história humana na Amazônia? Quando começa? Será que foram os europeus? Será que foram os indígenas? Quem já estava presente no território amazônico? Hein? Quem chegou primeiro? Quem estava presente? Quando os europeus foram os primeiros, os indígenas chegaram. Ou os indígenas já estavam presentes e os europeus chegaram. Foi isso? Tá? É importante você entender também que esses grupos, tanto dos europeus quanto dos indígenas, deixaram informações, tá? Essas informações nós vamos chamar de vestígios ou fontes de informação, tá certo? Na imagem aqui você pode observar algumas delas, mas será que essas imagens que vocês estão vendo aí no slide, será que foi deixado pelos indígenas? Será que foi deixado pelos europeus? De que forma esses objetos contribuíram, né, para o estudo, né, desses grupos que estavam presentes há anos na Amazônia? Tá certo? Vamos então aqui passar o nosso slide. Nós temos então aqui as populações indígenas. Vamos falar aqui das populações indígenas, né? Aí nós temos aqui, olha só, as populações indígenas já viviam há muitos séculos, né, no território amazônico. Então, já respondendo aquela pergunta no slide anterior, quem já estava presente, tá certo? Eram os indígenas. E quem chegou, né, depois, já conquistando, ocupando, foi quem? Os europeus. Muito bem, tá certo? Nós temos então aqui o papel dos pesquisadores, né? Por quê, professor? Porque eles procuraram investigar o que nós vamos chamar de vestígios. Esses vestígios que são importantes, né, para os pesquisadores, não é isso? Sobre o que os indígenas deixaram como pesquisa, como vestígio, né, para a pesquisa, o que os europeus deixaram como vestígios para a pesquisa. Então, nós vamos entender que esses vestígios também são chamados de fontes de informação, tá? E o que é essa fonte de informação, professor? Nós temos então aqui tudo aquilo que pode comunicar algo sobre uma pessoa ou sociedade. Essas formas de expressão humana e objetos são fontes de informação que são utilizados para o estudo, tá certo? Principalmente dos pesquisadores. Nós temos então aqui, tá certo? Mais uma vez falando dos pesquisadores, eles vão fazer o que, professor? Eles vão analisar o que? Objetos, imagens, documentos, diários e etc. Tá certo? Nós temos então aí alguns pontos importantes, né, como material de trabalho para o pesquisador, tá certo? Nós temos então aqui, olha só, como exemplo, né, um vaso de cerâmica, né, outro vaso de cerâmica que foi deixado pelos indígenas, tá certo? Nós vamos ver aqui também algumas dessas análises dos pesquisadores em relação às fotos antigas. Nós temos então aqui duas, né? Nós temos duas imagens aqui que são antigas. Então eles vão fazer o quê? Eles vão analisar a época que foi tirada, não é isso? Eles vão ver as vestimentas que usavam de acordo com o período e etc. Será, por exemplo, será que a roupa, né, no século XV,
Será que são as mesmas do século XXI? Né? As roupas da década de 80 são as mesmas que são utilizadas, né, nos nossos dias? Acredito que não. Muita coisa mudou de lá para cá. Então, aquilo que serviu, por exemplo, para a época, vai servir como fonte de informação, onde nós temos então aqui o exemplo das fotos antigas. Tá certo? Nós vamos então aqui passar para o próximo. Aqui nós temos os vestígios dos povos indígenas, né? Quais foram esses vestígios que eles deixaram? Nós temos aqui então a arte cerâmica, né? A arte cerâmica que foi importante também para armazenar os alimentos, não é isso? As pinturas rupestres. Nós temos aqui uma pintura rupestre, já que eles não tinham escrita, mas eles desenhavam, né? Esses desenhos representavam as suas atividades do dia a dia. São pinturas, né, que são encontradas em pedras, em rochas, em paredes de caverna. Então, essas são as pinturas rupestres. Nós temos então aqui os sambaquis, né? Sambaquis são montes feitos de ossos, né, humanos, moluscos, tá certo? Que foram se acumulando, não é isso? Ao longo dos séculos. Então, esses vestígios vão ser importantes justamente para a gente entender um pouquinho sobre a sociedade indígena. Nós estudamos, por exemplo, os primeiros grupos humanos, né? Os indígenas, lá na primeira unidade. Nós vimos que eles têm algumas características. Quais são essas características? Aí nós temos, eram caçadores, não é isso? Pescadores, coletores de frutos e raízes, eram chamados de nômades. Por quê? Porque não tinha lugar fixo, moradia fixa, né? Então nós temos aí algumas dessas características. É a partir desses vestígios que são deixados pelos indígenas que os pesquisadores começam então a estudar esse grupo para que a gente possa conhecer, né, mais esses povos indígenas, tá certo? Que habitaram o território amazônico, que habitam também o território amazônico, tá certo? Nós vamos ver que estudar sobre os primeiros habitantes da Amazônia é importante, não é isso? Como eu acabei de falar para vocês, as principais características. As fontes que os europeus deixaram sobre os povos indígenas também são consideradas como fontes de informação, tá certo? Mas será que essas fontes de informação, né, deixadas pelos europeus, será que todas elas foram corretamente descritas por eles, né? Olha só o que diz aqui nesse slide. Nós temos então aqui os vestígios dos europeus. Os vestígios dos europeus, nós temos aqui, por exemplo, os europeus procuraram descrever como os indígenas viviam, tá? Como os indígenas moravam e como se vestiam. Então, isso que eles anotaram em seus diários, cartas, eles vão servir como fontes de informação, tá? Fontes de informação. Só que em muitos dos seus relatos, os europeus, eles erraram em suas observações. Por que, professor, os europeus erraram em suas observações? Porque eles procuraram descrever algo que não conheciam, tá? Por isso que eles erraram em muitos dos seus relatos, em muitas das suas observações. Nós temos um exemplo aqui de que o povo nativo da América, tá, foi chamado de índio, tá? Por quê, professor? Porque os europeus pensavam ter chegado próximo às Índias Orientais. Aí nós temos então, né, o relato, né, de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, navegador, ele tinha como principal objetivo de chegar até as Índias Orientais, né? Além de chegar até as Índias Orientais, encontrar outras rotas marítimas. Mas, professor, por que até as Índias Orientais? Porque nas Índias Orientais se encontravam as especiarias. E lá as especiarias iriam ser, então, algo que poderia resolver o problema dos europeus, tá certo? Só que nas suas viagens, né, ele errou o trajeto, até porque os objetos, os instrumentos de navegação não eram uns instrumentos, né, sofisticados, como nós temos hoje, por exemplo, como GPS, mas eram o que? Bússola, astrolábio, né, mapas, e erraram, né, ali em sua viagem, tá? Em seu percurso. E eles chegaram, então, a um determinado território.
E quando eles avistaram aqueles povos nativos ali no litoral, e na mentalidade de Cristóvão Colombo, ele pensou, estamos próximos às Índias. Então, esses povos nativos foram chamados de quê? De índios. Tá certo? Aí vem, então, a origem do nome do índio, né? Que receberam porque eles pensavam estar próximo às Índias. Cristóvão Colombo, para você ter uma ideia, ele havia conquistado um novo mundo, ele havia conquistado um novo território, mas morreu sem saber que havia conquistado esse território. E hoje nós temos o nome desse território como América, tá certo? Então nós temos aí um exemplo desse relato, né, desse erro, tá certo, dos europeus em seus escritos, em suas observações. Os europeus deixaram vestígios, tá? Que vestígios foram esses, professor? Aí nós temos diários, nós temos cartas, nós temos desenhos, tá certo? Pinturas. Então, esses vestígios foram importantes também para contribuir, tá certo? Na pesquisa sobre os indígenas, como os europeus chegaram no território, tá certo? Como foi a convivência desses europeus e os indígenas. O ser humano sempre produz documentos, tá? E são importantes, pois são indispensáveis para que possamos compreender a nossa própria história. Nós produzimos documentos, nós produzimos vestígios, tá certo? Você tem vestígio também. Se a gente for começar a pesquisar a vida de alguns, a gente vai começar por onde? Lá pela certidão de nascimento, lá tem todos os registros, né? O nome do pai, da mãe, data de nascimento, não é isso? O hospital que nasceu, enfim. Ali é uma fonte de informação, tá certo? Então, nós seres humanos produzimos vestígios, produzimos fontes de informação, porque nós deixamos, né? Isso é importante para que a gente possa conhecer um pouquinho sobre a nossa própria história, tá certo? Mas, professor, me diz uma coisa, em relação aos povos indígenas da Amazônia, era só um povo indígena? Era um povo, uma tribo, ou havia vários povos indígenas? Se haviam vários povos indígenas, será que eles eram iguais na sua prática cultural, né? Na sua prática política, não é isso? Na sua manifestação religiosa? Será que eram iguais? Nós vamos ver isso na próxima aula, tá certo? Valeu!